palavra de Deus para nós hoje está em Lucas capítulo 19, o verso 28 a 31. E nesse capítulo mostra como Deus é maravilhoso, que não faz acepção de pessoas, tem poder para transformar as vidas. E ele estava decidido a ir a Jerusalém. Porém, ele para antes, em uns povoados que tinha antes, e ele envia 2 discípulos para irem na frente. E ele diz o seguinte aos discípulos, ele dá a ordem: olha, quando vocês forem chegando no povoado, vocês vão encontrar um jumento amarrado na beira do caminho. Vocês desamarrem ele e tragam ele para mim. Se alguém questionar, perguntar por que vocês estão desamarrando, por que vocês estão tirando o jumento dali, respondam para eles que eu preciso dele. Jesus precisa do jumento. Os discípulos não questionaram, os discípulos foram. E realmente, quando os discípulos chegaram, os discípulos encontraram um jumentinho amarrado na beira do caminho, e eis que eles cumpriram com a ordem do mestre, né? Eles agora foram desamarrar, né? Desamarraram o jumentinho, e enquanto eles desamarravam, alguém perguntou: ei, o que é que vocês estão fazendo? Por que vocês estão desamarrando o jumento? E eles responderam: o mestre precisa dele. Como assim? Um jumento? Um animal tão simples, que ninguém não dava nada por eles, ainda hoje, não é? É assim. Mas Jesus precisava, sabe, meus amados? E naquele dia, aquele jumentinho, ele foi muito importante. Eles levaram o jumentinho para Jesus, forraram, né, um pano para que Jesus pudesse sentar. Jesus se sentou naquele jumentinho. E as pessoas no caminho, elas jogavam panos, né? Elas jogavam os panos, forravam panos para que aquele jumento passasse por cima, porque quem estava nele, ali montado naquele jumento, era Jesus. Qual a finalidade dessa história? É falar com você, que se sente sem valor, sem respeito de ninguém. Jesus está dizendo a você: eu preciso de você. Jesus deixou cada exemplo maravilhoso para nos confortar, gente. Para a gente se sentir como filhos de Deus. Não importa que as pessoas te critiquem, não importa que as pessoas até te amarrem, que você esteja amarrado às tristezas, às angústias, às injustiças. Jesus, ele está ansioso para te libertar, e ele usa pessoas. Por isso que essa palavra veio hoje aqui, porque essa palavra é palavra de libertação. Mas não fica só aqui, não é só o jumentinho. Eu quero mostrar a você, na realidade, algo que acontece. Olha para cá, presta atenção. Pedra. Olha quem nasceu no meio das pedras. Olha quem nasceu. Eu até me emociono e sinto vontade de chorar. Porque Deus é maravilhoso. Não tenha como. Ela não tem. Se você olhar pela nossa realidade, a gente diz: como pode uma planta que dá flores nascer em um lugar tão difícil, tão difícil, tão difícil? Sabe? Mas da mesma forma, Jesus diz o seguinte aqui em São João:
Está escrito nas Escrituras: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Então, quem é você? Você crê nessa palavra? Você se sente amarrado como um jumentinho, mas que Jesus disse: eu preciso dele. Ou talvez você nesse momento, sua vida esteja assim, ó, e você tentando florir, você tentando crescer, mas nada dá certo. Aí você crê na palavra. E quando você crê na palavra, olha que maravilha. A Bíblia diz: rios de águas fluirão do coração daqueles que creem. Diga amém, diga amém. E outra coisa que eu te digo, sabe, Jesus, ele não faz os milagres sozinhos. Ele poderia, ele mesmo, pelo seu poder, ter tirado aquele jumentinho sozinho. Mas ele não fez isso. Ele usou dois discípulos. Ele usou 2 discípulos para abençoar a vida daquele jumentinho que foi usado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Essa plantinha nasceu na minha casa e Jesus me usa todos os dias. Eu cuido dela. Cuido dela da mesma forma como eu cuido dessas, que são tão belas. Mas eu cuido dela porque ela é uma vitoriosa. Ela está entre as pedras. E se eu estiver junto com ela, a Bíblia diz: se todos crerem, rios de água fluirão do coração. Então, rios de água viva vai fluir da tua vida se você permitir que essa palavra de hoje alcance o teu coração.